Queridos, a paz do Senhor Jesus, seja muito bem-vindo a este vídeo, seja muito bem-vindo a este canal. E hoje eu quero expressar algo a você, aonde nossa sociedade hoje, quando passa por alguma frustração com alguém, com alguma pessoa, com algum amigo ou em algum relacionamento, a primeira coisa que a pessoa faz muitas vezes é buscar algumas frases de autoajuda e que em nosso meio hoje, em nossa sociedade, tem criado um problema gigantesco, pois algumas coisas são totalmente contraditórias àquilo que o Senhor Jesus deixou como ensinamento para nós. Pessoas crentes, de dentro da igreja, às vezes passam por algum tipo de frustração, algum tipo de insatisfação dentro de um relacionamento, como eu disse anteriormente, através de uma amizade, na família, com algum parente. A pessoa busca algo para que ela venha se sentir bem, através de uma frase de algum psicólogo, através de alguma frase de teólogos que às vezes tem uma palavra de autoajuda, porém essas palavras de autoajuda pode levar muitas pessoas à perdição. Vemos isso acontecendo em meio à juventude nos nossos dias. Pessoas que se frustram, buscam, compartilham vídeos de palavras de autoajuda. E uma frase que me chamou muita atenção, é uma frase muito completa, mas a primeira linha dela dizia da seguinte maneira: bloqueei porque me faz mal. Muitas vezes o bloquear porque me faz mal está indo em contradição com os ensinamentos de Jesus. E por que, pastor, está indo em contradição com os ensinamentos de Jesus? Perceba que a oração do Pai Nosso em Mateus capítulo de número 6, Jesus ele disse da seguinte maneira: perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem tem nos ofendido. Muitas vezes a pessoa bloqueia, exclui, mas não perdoa. E muitas vezes permeia esse sentimento de sofrimento, de aflição, de constrangimento dentro dela, e a pessoa pensa que por um simples ato de bloqueio, de exclusão da sua lista de contatos, do seu meio de comunicação, pensa que isso já é o suficiente. Mas o que adianta um bloqueio se a minha alma está totalmente presa e oprimida por um sentimento que não foi sanado por conta da falta de perdão? Aí entra o problema dessa frase: bloqueei porque me faz mal. Nem tudo que te faz mal vai ser sanado por um bloqueio ou por uma exclusão. É necessário nós olharmos para dentro de nós e nós liberarmos o perdão. Se você se diz crente, se você se diz cristão, um verdadeiro discípulo de Cristo, deve seguir isso à risca. Cuidado com as palavras, com as fábulas que hoje muito permeia em nosso meio, de alimentação de ego, pensando que vai ficar tudo bem por algo simplesmente aparentemente fácil, que é de bloquear. E nem sempre é assim. Isso pode permear por muitos e muitos anos. Uma dor, um sofrimento, pode levar até mesmo à depressão por conta de uma simples frase que você ouviu: bloqueia aquilo que te faz mal. Há muita diferença. Jesus, em Mateus capítulo de número 5, ele disse: ama aqueles que te odeiam e ora por aqueles que te perseguem. Mas você sempre vai ficar com uma culpa. Mas por conta de você tentar fazer o que a frase te pede, você pode acabar se autocondenando. Nós vemos que muitas pessoas em nossos dias buscam esse tipo de frase de autoajuda. Como eu disse, Mateus capítulo 6 pede para nós perdoarmos. Mateus capítulo de número 5, Jesus pede para nós amarmos e para nós orarmos. Eu vou excluir, eu vou bloquear, eu vou me afastar porque faz mal. Pense da seguinte maneira e traz uma reflexão para você. Jesus ele levou uma cruz até o Gólgota, foi crucificado, foi morto naquele madeiro romano. Imagina comigo se naquela caminhada dele, da Via Dolorosa até o monte aonde ele iria ser crucificado, ele trouxesse memória: Judas me traiu, então eu vou desistir.
Pedro me negou, então eu vou desistir. Veja que nem sempre as nossas decisões próprias podem resultar em algo bom. Se Jesus tivesse desistido naquele momento por conta de Judas que o traiu e de Pedro que o negou, toda a humanidade pereceria. E muitas vezes por conta das nossas decisões que pensamos que é algo bom e simples, pode trazer um sofrimento muito grande. Por simplesmente confiar em uma frase. Perceba que em nossa geração muitas pessoas conseguem ser ouvintes da palavra do Senhor, mas muitos na hora de praticar buscam palavras de autoajuda, aquilo que ela vai se sentir bem. O Evangelho nos confronta, o Evangelho nos coloca contra a parede, mostra os nossos erros, as nossas falhas, os nossos pecados, para que nós venhamos nos consertar diante do Senhor. Mas em tudo isso, nós devemos entender que a graça nos alcança, a graça nos ajuda. Paulo, aos Efésios, no capítulo de número 4, ele disse para nós deixarmos de lado toda ira, toda cólera, toda gritaria, toda blasfêmia, pois isso nos machuca e isso traz um grande problema para dentro de nós. Paulo ele pede para nós sermos benignos uns com os outros, misericordiosos, perdoando uns aos outros, como Deus perdoou a cada um de nós. Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, e Jesus, nosso mestre, o nosso maior exemplo, ele nos dá esta missão de ser imitadores dele. Perceba que em uma das falas de Paulo, ele diz da seguinte maneira: sede meus imitadores, assim como eu sou imitador de Cristo. Nós precisamos. Muitas pessoas podem estar assistindo esse vídeo e dizendo, mas eu não sou Cristo, mas nós devemos imitá-lo. Muitas pessoas que estão vendo esse vídeo, eu acredito que você já falou, quero ser igual a fulano de tal, mas por que nós não olhamos e falamos, eu quero ser como Jesus? E nós podemos, não é impossível, mas nós precisamos lutar com a nossa carne diariamente. Que nós venhamos dizer como Paulo disse, que não viva mais eu, mas Cristo vive em mim. Que nós venhamos transformar o nosso entendimento, que nós venhamos transformar o nosso entendimento. Que o Espírito Santo nos ajude, nos capacite, dia após dia, lutar contra as nossas vontades, contra nossos desejos. E lembre-se, bloquear e excluir nem sempre é a coisa certa a se fazer, mas é necessário nós perdoarmos, abraçarmos, nós orarmos e nós amá-lo. Que você reflita nessas palavras e que Deus te abençoe, em nome de Jesus.